Estou com vergonha do que eu vi ontem aqui. O pior é que esses caras, essas pessoas que participaram desses vandalismos, elas prejudicaram o time que é campeão brasileiro. Renata. O Cruzeiro perdeu o mando de campo por causa desses mesmos elementos. E a coisa continua. Imagens de violência, gente que tá lá pra curtir o espetáculo, pra aplaudir o time do Cruzeiro, tem que passar por isso, tem que ser atingida, tem que estar no meio desse fogo cruzado entre a polícia, que tem que conter os ânimos, por causa de uns caras que saem de casa pra brigar, pra sabe-se lá o que externar. Isso não é torcedor. Isso aí é bandido. E lugar de bandido não é no estádio. Renata, acaba de chegar uma informação aqui de que a Polícia Militar, em parceria com o Ministério Público, vão pedir a extinção dessas duas torcidas. Acabar com isso. Eu não acho que esse seja o caminho, mas pode ser um bom caminho. Isso pode enfraquecer a base dessas facções e, com isso, diminuir os problemas. Agora, o caminho, para mim, é punição. Everton, não adianta, você me desculpa. Vão punir, vão banir e eles vão colocar uma letra a mais no nome da torcida e eles voltam para o estádio com um novo nome. E foi aqui em São Paulo que aconteceu, entendeu? Isso acontece constantemente. Ah, vai acabar, não vai mais. Eles vão lá, trocam um nome da torcida, registram um novo nome, se cria, entre aspas, uma nova torcida e eles voltam para o estádio. Eu acho que o que tem que mudar são as leis. Eu acho que tem que ter punição severa para esse tipo de vandalismo. Se as leis não mudarem ou não. O Cruzeiro será punido porque todas as torcidas que brigam têm punição. Né? O Palmeiras perdeu o mando de jogo, o São Paulo perdeu o mando de jogo, o Corinthians perdeu o mando de jogo. E aí, o Cruzeiro vai ser punido ano que vem? Agora, doutor Osmar, a gente não entende a violência nunca. É algo que, na minha opinião, não tem explicação, não tem justificativa. Mas você até pode, de repente, pensar, puxa, é um clássico, torcidas adversárias. Ou você pensa numa situação, times que têm muita rivalidade. A gente sabe, por exemplo, a torcida do Vasco e do Corinthians, 2 times punidos no Brasileirão. Mas no dia em que o clube ganha a taça, em que vai levantar a taça, vai celebrar com a torcida, os jogadores estão em festa, aí alguns querem fazer esse tipo de coisa e estragar o espetáculo? Se você entrar, eu tenho esse costume de entrar no site das torcidas dos grandes clubes, não só de São Paulo, a gente fica horrorizado com o que se lê lá. Né? E eu já vi coisas assim, o cara do, não vou falar o nome do time para não ficar chato, o cara do, chegou, olhou para mim, eu, pum, deitou. Ele deu um tiro, o cara morreu, só porque o outro olhou. Esse problema é tão grave e a gente está olhando assim, precisa punição, precisa cadeia, como o Everton está pedindo. Eu concordo com isso, mas se os dirigentes pensarem o futebol como deve ser pensado, a cada vez que a gente passa essa imagem na televisão, tem um pai assistindo o jogo em casa que fala para a família, nós não vamos mais no jogo. Lógico. E é o torcedor, é esse que paga e que senta, e que torce, que compra a camisa, que compra o chaveirinho. Esse torcedor... Que vai com a família no campo, né, Pois doutor? é o que sustenta o futebol. Mas é o prejudicado. Do jeito que está indo, essa gente não vai mais. E se não for mais, o filho fica em casa no computador. E o futebol faz assim. Eu só vejo uma solução. Isso não é mais problema de Ministério Público, não é mais problema de polícia, de chefe de... Esse problema é do governo federal. Esse problema é do ministro da Justiça e da presidente da República. Ponto. Só eles podem consertar isso. Agora, Everton, eu fiquei curiosa com uma coisa. Qual é a ligação que essas torcidas organizadas do Cruzeiro, essas facções diferentes, têm com o clube, com a diretoria? Eles recebem ingressos, recebem incentivos ou não tem nada a ver? O diretor de futebol, Alexandre Matos, numa entrevista ontem, após o jogo, exatamente no microfone Band News FM, disse que cortou completamente os favores dessas torcidas. Não existem mais ingressos, nenhum tipo de benefício, e aí poderia estar o motivo de tanta confusão. Não é só esse o motivo. Né? Tem líder de uma torcida que saiu, que foi para outra e tal, uma confusão danada. Mas sobre os favorecimentos do clube para com as torcidas, o diretor de futebol do Cruzeiro negou. Disse que não existe mais distribuição de ingressos para esses torcedores. Agora, Chico, a gente já viu isso também no Rio Grande do Sul, a gente viu brigas já dentro da torcida do Inter, dentro da torcida do Grêmio. Não é uma realidade restrita a Minas Gerais, não. Com certeza, Renata. Felizmente, nos últimos jogos, a gente viu que isso diminuiu, teve uma diminuição, mas esse ano mesmo a gente já noticiou aqui no Jogo Aberto, brigas dentro da própria arena do Grêmio, no Centenário também, que é onde o Internacional está sediando a sua casa também, e eu concordo muito com o doutor Osmar Oliveira. Nesse momento em que nós estamos prestes a sediar uma Copa do Mundo, em que o mundo se volta para o futebol brasileiro, em que a gente está construindo novas arenas, novos estádios, estamos estabelecendo
novo conceito, um conceito mundial. Se nós não acabarmos com isso, se nós continuarmos levando ao mundo notícias como essas, a nossa imagem vai estar manchada. E tem que ter uma interferência muito maior da que está acontecendo. A polícia não está dando conta. Os clubes estão reféns dessas torcidas e não sabem mais o que fazer. O governo federal realmente tem que entrar em campo, porque o que está em jogo é a imagem do futebol brasileiro e, mais do que isso, a imagem do nosso país. Muito bem, gostei, Chico. Agora, Ulisses, anima a gente um pouco, traz uma boa notícia, porque é difícil. Esse espetáculo horroroso, deplorável, que essas duas torcidas do Cruzeiro, elas propiciaram no dia mais importante, no dia da festa, no dia da celebração, é uma mancha que o Cruzeiro não merecia. E mais do que imagem, só para concluir um negócio aqui, imagem do país ou imagem do futebol,